todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Convidar a igreja do Senhor a abrir a palavra de Deus, Evangelho segundo Mateus, capítulo 24, versículo 33. Amém? 24, Mateus 24, 33. Desculpa, 32, 24, 32. Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo que a gente iniciou semana passada, né? Nós iniciamos esse estudo, sinais do fim, trata-se de escatologia, né? Aquilo que estuda, aquilo que tem se falado sobre o fim de quê? O fim do mundo, mas principalmente para nós como igreja do Senhor, o fim da igreja nessa terra. Quais são os sinais que estão sendo mostrados no mundo, no nosso dia a dia, que antecedem a volta do Senhor? A gente fala tanto sobre a volta de Cristo. Cristo está voltando, Jesus está voltando, mas quais são os sinais? Na semana passada a gente iniciou aquilo que a gente já conhece, muitas coisas que a gente já conhece, a Bíblia fala, e hoje a gente vai dar continuidade. Vou fazer um breve resumo do que a gente falou semana passada, só para a gente se lembrar, e a gente vai dar uma continuidade sobre outros sinais, amém, igreja? Aí diz assim então, Mateus 24, versículo 32, diz assim: aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Até aqui, meus irmãos. Senhor, nós queremos te render graça mais uma vez, como já foi orado, como já foi falado aqui. Sabemos, ó Deus, que o Senhor está às portas. Às portas, Senhor, de buscar a tua igreja amada, a tua noiva, Senhor, que tem se preparado, tem se adornado para este casamento, para esse grande dia. Muitas noivas, Senhor, têm andado desapercebidas. Noivas que não estão se percebendo por um casamento que elas precisam se preparar, que é a noiva infiel, Senhor. A noiva que não está preocupada com o seu noivo, não está preocupado com o dia do casamento, mas nós, como noivas fiéis, se a gente pode dizer assim, Senhor, não denominação, mas como uma igreja fiel ao Senhor, queremos pedir que o Senhor venha nos visitar nessa noite, Pai. Nos conceda uma bênção, o entendimento da Tua palavra, nos conceda a Tua revelação, fala aos nossos corações, oramos no nome do Teu Filho Jesus. Amém. A igreja pode se assentar, graças a Deus. Meus irmãos, então repetindo, na frente aqui, tá bom? A gente leu Mateus 24, 32, que fala de uma parábola. Jesus, a gente sabe que sempre usou de figuras, né? Ele usava de parábolas, ou seja, eram histórias, figuras, ele usava simbologias do dia a dia dele. Jesus era um homem simples, amém? Era um homem do campo, foi um carpinteiro. Então a gente vê que nas parábolas dele, para contar, para explicar o reino de Deus, ele usava figuras de linguagem. O reino de Deus é semelhante a isso, e ele explicava de uma forma simples para os discípulos e para a população. E dos fins dos tempos, ele usa de uma outra parábola, que se chama parábola da figueira. Só um detalhe, isso aqui não é vaidade não, amém, igreja? Isso aqui é bênção, amém? A gente vê o mundo usando, o mundo usa para muita coisa, né? É trabalho, é para contar, é para que seja uma forma didática para a gente. Amém? Amém. Então Jesus disse assim: olha só, aprendei. Disse para a gente: olha só, vocês precisam aprender para saber dos fins dos tempos. Precisa aprender uma parábola que se chama parábola da figueira. E aí ele diz: quando já os seus ramos se tornam tenros, o que é termos? Se tornam, quando eles começam a nascer, quando eles estão novos, né? Quando está começando a brotar os ramos da figueira e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. E aí tem uma figurinha aqui, a gente vai destrinchar, passar por ela rápido, a gente já falou semana passada, mas para quem não esteve, significa o seguinte, igreja: figueira tipifica simbolicamente Israel. Então sempre quando a gente vê a Bíblia falando figueira, 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 está falando de Israel. Israel o quê? Israel nação, Israel povo escolhido de Deus, né?
Então, quando começou a Bíblia, lá em Gênesis, lá em Adão, olha, no ano 0, Israel existia? Não, Israel não existia. Israel não era nação, não tinha ninguém, só tinha Adão e Eva. Então, estava começando uma raiz a se formar, estava começando a se formar uma história bíblica, a história de um projeto de Deus, amém? Então se passaram-se anos, 1000 anos. Esses 1000 anos a gente não vai entrar nos detalhes, mas a teologia explica que são as dispensações, nome tal, a gente não vai entrar nisso, né? Mas o que importa é a gente entender o que o Senhor está explicando aqui. Olha, vocês precisam aprender dessa parábola. Mas para saber da parábola, a gente tem que saber quem é a figueira. Então a gente já aprendeu que é a figueira Israel. E o que ele quer dizer quando se tornam termos e brotam folhas. Então vamos lá, passaram-se 1000 anos, 2000 anos. E aí quando veio, meus irmãos, Abraão, em Abraão, Deus faz uma promessa a Abraão. Quem se lembra? Abraão, sai da tua terra, sai do meio da tua parentela, para uma terra que eu ia te mostrar. Eu te farei pai de uma grande nação. Uma promessa de uma grande nação. A figueira, ela começa a nascer, igreja, começa a brotar. Israel, profeticamente, começa a nascer. Tem uma promessa, começa a nascer. A árvore começa a ter vida. Uma história começa a se contar em Abraão, né? O Senhor até diz, olhe para as estrelas do céu, vê se pode contar. Olhe para as areias do mar, vê se pode contar. Assim farei de ti, pai dessa grande nação. E aí vem os filhos deles, né, dando continuidade, a figueira nascendo, brotando e dando continuidade. Passam-se anos, mais 2000 anos, e até que no ano, quando Jesus nasce, o que acontece com Israel? Israel, igreja, para quem se lembra, Israel é o que tinha direito à promessa, bem? Nós tínhamos direito à salvação, nós somos os gentios, né? A Bíblia nos chama de gentios. Quem são os gentios? Gentios é que não fazia parte da herança, não fazia parte de Israel. Nós somos nós, né? Nós não tínhamos direito à herança. Mas na época de Jesus, o que Israel fez? Israel negou a promessa, Israel negou Jesus. Tanto é que eles crucificaram Jesus. Jesus foi crucificado pelo seu próprio povo, morreu. Ou seja, na época de Jesus, mataram Jesus. E tem uma palavra que diz, eu vou passar e vou voltar aqui rapidinho. Eu nem sei se eu acho que eu não coloquei não. Mas diz que Jerusalém, Jerusalém, tu que matas os profetas. E aí vem uma promessa de que Israel iria morrer. Olha, você matou os seus profetas. E o principal deles, Jesus, aquele que veio para te salvar. E diz que Israel secaria. E olha o que aconteceu nessa figura. Estava verde, Israel florescendo, e aqui ela seca. Essa árvore aqui, os ramos, os brotos, secou. Por quê? Porque Israel perdeu a promessa, negou Jesus, negou o chamado que Jesus tinha. Não creram, e não creem até hoje. Os judeus não creem, né? Os judeus ali que são, vamos dizer assim, nativos, não creem em Jesus como Salvador. Mas quando eles negaram a Jesus, a figueira negou, quem nasceu? A videira. Quem é a videira, meus irmãos? A videira é a igreja de Cristo. Então, videira é a igreja, figueira é Israel, amém? Então, no mesmo momento, quando Israel morre, nasce, brota a igreja de Cristo. Nós, gentios, passamos a ter herança a essa promessa, amém? Então, a videira, ela foi enxertada nessa promessa. Tanto é que a videira, simbolicamente aqui, ela está aqui, vamos dizer assim, está por cima, né, da figueira. Porque sem Israel existiria a vida da igreja? Não. Sem Israel não existe igreja. Sem Israel, a história de Israel, não existe a história da promessa da salvação. Então a igreja passou a existir, a videira. Passamos a fazer parte desse projeto de salvação. Israel morreu, passaram-se anos. Começou então aqui até o calendário, que é o nosso calendário, né, o ano 0. E nós estamos aqui hoje, 2020 anos depois disso.
Só que um detalhe, meus irmãos, um detalhe. O que é isso? Israel, né, a figueira, que é essa árvore, ela voltou a dar folhinhas, ela voltou a dar ramos, a dar folhas. E ela voltou, quando que ela voltou a dar ramos? Quando Israel voltou a ser uma nação, porque Israel deixou de ser uma nação aqui, vamos dizer, foi espalhado entre o mundo. Quando Jesus disse para eles, olha só, vocês matam os profetas, vocês serão espalhados entre todo mundo agora. O povo de Israel foi espalhado, foi disperso no mundo inteiro. Só que em 1948, quem se lembra? Israel voltou a ser uma nação, passou a ser um país. Então, profeticamente, igreja, pela Bíblia, se cumpre o que está escrito aqui, ó. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros, ou seja, novos, e brotam folhas, quando Israel voltou a ser nação, voltou a dar as folhinhas, voltou a dar ramos. E aí vocês devem saber que está próximo o verão, está próximo a vinda do nosso Senhor. Amém, meus irmãos? Então, profeticamente aqui, começou a contar um tempo, um reloginho. Igualmente, quando virdes todas estas coisas, saber que Ele está próximo às portas. Ele quem? Nosso Senhor. E as portas. E Ele fala assim, olha, igualmente, quando virdes todas estas coisas. Então, além de Israel, já se cumpriu aqui uma promessa, né? A figueira brotou, a figueira nasceu, os ramos nasceram, brotaram folhas. Então, amém, glória a Deus, se cumpriu uma promessa. Só que além de Israel ter nascido, tem uma outra profecia, que quando virdes todas estas coisas, e aí o Evangelho de Mateus, ele vem trazendo vários sinais, eu coloquei alguns desses aqui, amém? A gente vai passar rapidamente. Aqui eu coloquei a mãozinha do Senhor, porque eu não falei, né? É o cacho, nós que somos a videira, ou seja, o cacho de uva. O Senhor está preparando as nossas vidas para que Ele venha nos escolher no momento certo, amém? E aí, quais são os sinais? Né? Em verdade vos digo que não passará essa geração sem que todas estas coisas aconteçam. Está falando que tudo tem que acontecer para que Ele venha. E não passará esta geração. Vou voltar aqui rapidinho. Ou seja, não passará que geração? A geração que passou a fazer parte dentro dessa janela aqui, ó, a partir de 1948. Quem nasceu a partir daqui em diante fará parte, verá o arrebatamento da igreja. Ou seja, vos digo que não passará essa geração. Ou seja, as pessoas que nasceram de 48 para cá, não passará, a geração que nasceu nesse período, não passará sem que todas estas coisas aconteçam. Então, meus irmãos, a gente sabe de uma janela profética. Quem nasceu de 1948 para cá, essa pessoa, ou essa geração que nasceu daqui para cá, verá o arrebatamento da igreja. Alguns podem já ter morrido, né? Promessa, é o Senhor que diz, né? Quando a gente nasce, quando a gente morre. Mas em geração, de uma forma geral, nós veremos o arrebatamento. E a Bíblia até diz lá no Salmo 90 que a duração do homem é de 70 a 80 anos. A duração de 70 anos, e por causa de sua robustez ele chega até 80. Então, se a gente fizer um cálculo rápido, 1948 mais 70 anos dá 2018. E se a gente botar 1948 mais 80 anos, dá 2028. Então a gente sabe que essa geração que o Senhor está dizendo aqui, é uma geração que deve durar entre 70 e 80 anos, a partir de 1948. E aí, essa janela profética está entre 2018 e 2028. Não tem como a gente dizer quando o Senhor virá, amém? Ninguém sabe o dia, nem a hora. Mas, profeticamente, igreja, a gente pode saber em que período isso pode acontecer. Qual é a faixa, qual é o período, qual é a janela profética e quais são os sinais. E a gente vai ver sinais agora.
E aí a gente já falou semana passada, vou passar rapidinho. O Senhor fala que acautelai-vos, que ninguém vos engane. Ou seja, vai haver pessoas nos nossos dias para nos enganar. Pessoas como lobo vestido de ovelha, usando da palavra de Deus para nos enganar. Pessoas sinceras, de coração aberto, buscando a Deus, e outros usando daquilo que as pessoas têm buscado para ganhar dinheiro. A gente vê aqui a bênção da prosperidade, as pessoas passando a mão em carro. Isso não existe, amém, igreja? Existe, mas não é aquilo que o Senhor nos prometeu. Pessoas nos enganando. Acautelais, olha, cuidado, essas coisas vão acontecer, ou seja, são sinais que aconteceriam antes da volta do Senhor. Tenham cuidado, vão ter pessoas que vão tentar te enganar. Acontece ou não acontece? Acontece. Olha aqui, água ungida por Moisés, só R$130 o copo. Álcool ungido, R$500 para te proteger do coronavírus. Isso não existe, né, igreja? Quem nos protege é o Senhor, quem nos guarda é o Espírito Santo de Deus. O Senhor disse também, continuando para a gente se cuidar, eu falei sobre isso mais rapidamente. Igrejas aí tentando nos enganar, dizendo que isso pode acontecer, mulher com mulher, homem com homem, e a gente sabe que isso não é profético, isso não é do Senhor, mas tentariam nos enganar. Ou seja, igrejas abrem as portas dizendo, não, isso está na Bíblia, vem cá que eu te mostro, está na Bíblia, enganando as pessoas nos últimos dias. Igrejas usando de política, existe isso, meus irmãos, o tempo todo também, usando o povo como se fosse de negócio, marionetes aqui, usando o púlpito para falar de política. São caminhos contrários, amém, igreja? Pessoas que vêm dizendo que é o Cristo, enganando a muitos, né? Isso aqui é uma das pessoas que a gente conhece, né? Se dizendo que é Cristo, não é nada, né? Nós não somos nada, é o Senhor que é tudo, amém? Opa. Viriam guerras, ouvireis de guerras, rumores de guerras. Coloquei aqui alguns casos, são guerras étnicas, principalmente lá na África, na Ásia, né? A gente não ouve falar muito, mas isso acontece todos os dias, meus irmãos. Guerras que estão acontecendo a todos os momentos. Em Israel, principalmente, a gente sempre ouviu dizer de bombardeios. Lá nos Estados Unidos, né, a gente viu os Estados Unidos bombardeando. Dizem ser, né, o último bombardeio que todo mundo sabe se ainda se foi Estados Unidos ou Israel, que matou um cientista que estava estudando a questão da bomba atômica e tudo mais, mas os Estados Unidos matou recentemente um general, um dos grandes generais lá do Irã, e aí a gente começa a ouvir, olha, vai ter guerra entre Irã e Estados Unidos, e ouvireis de guerras e de rumores de guerra, porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes, pestes, terremotos em vários lugares. Tem tido fomes absurdamente, pestes, né? Coronavírus aí, a nuvem de gafanhoto que tem sempre assolado aí constantemente, sem contar outras pestes que vieram antes disso, Zika vírus, né? Dengue que tem se variado em diversas coisas, terremotos que aconteceram em diversos lugares, inclusive no Brasil, que é um país que não tem como, é impossível ter terremoto, né, geograficamente falando, mas tem tido terremotos também no Brasil, para que se cumpra a palavra de Deus. E aí a palavra diz, olha, todas essas coisas são só o princípio de dores, ou seja, são só o princípio, e a gente já está vivendo isso, amém, igreja? Só que tem mais coisa ainda para acontecer. Quando podes virdes a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê, entenda. A palavra de Deus fala isso, a abominação da desolação. Isso aqui, meus irmãos, em outras palavras, está falando do anticristo. Que quando a gente ver o anticristo, a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, estar no lugar santo, ou seja, lá em Jerusalém, no Monte Moriá, onde existe uma mesquita hoje, né? Mas quando ele estiver lá, quem lê, entenda. Entenda o quê? Entenda que é também um dos sinais da volta do Senhor. É um dos sinais que antecede a volta de Cristo. E aí,
a gente vai entrar rapidamente também, só para passar por alto, que a gente falou quais são os sinais que estão ao redor do anticristo. Isso é importante saber. Tem igrejas que têm medo, né? Eu particularmente eu conheço, e a gente não quer falar mal de ninguém aqui, mas que tem medo do inimigo, de Satanás, de falar desse nome, de falar do anticristo. Mas ao redor do anticristo, igreja, a gente precisa entender que o anticristo está rodeado de sinais da volta do Senhor. A gente sabe que quando a igreja de Deus for arrebatada, o anticristo já estará com todas as coisas preparadas para ele assumir o mundo, amém? Porque ele só não assume ainda porque tem um que não detém, que é o Espírito Santo de Deus, como diz em Filipenses, amém? Então assim, ele só não assume, ele já está no mundo, mas ele só não assumiu porque o Espírito Santo está impedindo ele. Mas há sinais que dizem que ele está aqui. E isso é importante para a gente, para quê? Para a gente saber que o Senhor está às portas. E aí eu só coloquei essa simbologia que a gente estaria sendo bombardeado de sinais nessa última hora. E quais são os sinais? A gente falou, né, trouxe uma simbologia de que os sinais do anticristo são sinais suaves. A gente não vai ver sinais que o anticristo está chegando, está assumindo o poder de uma forma robusta, assim, muito severa, mas são sinais como ingredientes. Pouco a pouco, esses ingredientes, ou seja, aquilo que está preparando o anticristo para assumir o mundo, esses ingredientes estão sendo colocados à mesa, e até que, para que se asse um bolo, tudo tem que estar preparado. Para que o anticristo assuma o governo mundial, que para onde a gente está caminhando, tudo tem que estar preparado para que vá ao forno, né, igreja? E aí aqui a gente vai falar de alguns desses ingredientes rapidamente. A gente falou do Pix, não vou entrar em detalhes. E aí você pode perguntar, poxa, que mente bitolada de crente, falar que Pix é coisa do diabo. E assim, meus irmãos, é algo que na verdade veio para nos facilitar no dia a dia, né? Se a gente for ver o que é o Pix, né? A gente tem ouvido falar, Pix é uma transação eletrônica que está não se substituindo, mas algo adicional ao TED, ao DOC, não cobra tarifa, é prático, é rápido, é feito em 10 segundos, funciona em 24 horas, já está começando a ser usado em estabelecimentos. Se você quiser comprar qualquer coisa, você pode usar o seu celular e com uma imagem de QR Code você vai passar a pagar as suas contas. Você não precisa mais usar dinheiro, você não vai mais precisar usar cartão de crédito, de débito. E isso é um sinal para que o dinheiro vai acabar. Isso é um caminho que a igreja, o mundo, está a um caminho para que o dinheiro acabe. Mas isso, irmão Leandro, é um sinal da besta? Não, ainda não é um sinal da besta, mas é um ingrediente para que o anticristo assuma o governo mundial, amém? E quais são outros sinais que tem rodeado ele? A moeda digital, Bitcoin, os cartões de crédito, de débito, tudo de uma forma eletrônica no nosso celular. A gente consegue fazer pagamentos com aplicativos que são praticamente dinheiro, chamado BitPay. Supermercados, meus irmãos, que você mesmo, é tipo um self-service. Você pega suas coisas, passa na bancada. Quem já ouviu falar disso? Né? Na China já é assim. Na China já é assim. E aí você mesmo pega, passa o produto e você mesmo paga de uma forma toda eletrônica, né? Ou seja, o dinheiro, tendencialmente, dinheiro em papel, né? O dinheiro está acabando e formas eletrônicas estão surgindo. Isso aqui é uma manchete que saiu no mês passado, ali em novembro. Paulo Guedes, que é o nosso ministro da Economia, disse aqui embaixo, olha, o Brasil em breve emitirá o real digital, afirmou o ministro Paulo Guedes. Será um segundo passo da implantação do Pix. Ou seja, o nosso ministro da Economia, junto com o presidente do Banco Central, já estão preparando o real digital para começar aos poucos substituir o real em dinheiro. Por quê? Porque real, dinheiro em papel, meu irmão, custa caro. Foi produzido há pouco tempo. A nota de R$200 é caríssimo, é caríssimo. Para produzir dinheiro, custa dinheiro. A Casa da Moeda investiu milhões, sabe-se lá, bilhões para produzir a nota de R$200.
E sem falar que é caro, olha o que acontece. A gente viu cenas como essa há pouco tempo, lá em Criciúma, no sul, né? Bandidos de uma forma quase parecendo filme, né? Assaltaram a cidade, ficaram 2 horas assaltando o banco, levaram milhões, com carros blindados, conseguiram fugir. Seja bem-vindo aí também. Explodiram dinheiro. A gente viu aqui, olha, no Rio de Janeiro, isso aqui é a Caixa de Belfor Roxo, a agência da Caixa, aqui no Rio de Janeiro, pertinho da gente. Ou seja, a gente começa a ver uma migração até, né, da parte de assaltantes, de começarem a ir assaltar agências. Está virando algo normal, e a tendência é que isso continue. E a gente vê que agências bancárias estão na contramão disso. Na verdade, eles querem acabar com as agências. Eu não coloquei aqui uma notícia, mas os bancos, Banco Bradesco, Banco do Brasil, já anunciaram, outros bancos também, que a tendência deles é, pouco a pouco, ir acabando com as agências. Né? Para quê? Para que a gente faça as coisas de forma eletrônica. Quem é que já foi numa agência? Né? Há pouco tempo eu fui lá, eu queria pagar uma conta no caixa, né? Eu sou meio ainda da época de querer pagar uma coisa no caixa, eu queria, poxa, eu vou lá para pagar um negócio no caixa. Eu cheguei lá para pagar a conta e o caixa falou, olha, você pode pagar lá você pode pagar lá no caixa eletrônicozinho, eu fui na boca do caixa. Eu falei, pô, mas eu queria pagar aqui. Mas você pode pagar lá. E de fato é mais fácil. Para que a gente precisa lá na agência? Né? A hora do trabalho dele é cara. Tem que ir lá na boca do caixa, pagar, enfrentar a fila. Então tudo hoje está caminhando de uma forma mais prática. Né? Outros sinais que a gente tem visto. Por que isso é um sinal? Né? Voltando aqui rapidamente. Por que é um sinal? Porque o mundo está caminhando, igreja, para acabar com o dinheiro em papel. A gente vai chegar lá. E por que essa questão de acabar com o dinheiro do papel é um sinal do anticristo assumir o governo? A gente vai chegar lá. Aqui fala-se também, né, a gente fala de novo aqui do coronavírus, tudo tem sido implantado, né, o uso de máscara obrigatório, um distanciamento social e principalmente evitar tocar nas coisas. E olha o que uma grande varejista ocidental, né, a Amazon, o que ela criou? Essa manchete, meus irmãos, é de setembro, não dá para ver direito. Novo sistema da Amazon permite pagamento a partir do reconhecimento das mãos. Ou seja, você pode pagar algo, se você for numa loja deles, né, e eles vão começar, já estão vendendo esse equipamento, você basta somente colocar sua mão sobre o equipamento sem encostar, e aí está associada a questão do coronavírus, ou seja, evitar o toque. É tudo ingrediente. A igreja está vendo, meus irmãos? São ingredientes que estão sendo colocados à mesa, pouco a pouco, não de uma forma para nos espantar, mas para que o anticristo esteja preparado. E que, sem você tocar nada, você consiga pagar pelo reconhecimento da sua mão. É como se fosse a nossa impressão digital, mas uma tecnologia mais avançada, que pelo formato da sua mão, dos seus dedos, de repente talvez até pelo reconhecimento, né? Biometria da mão, né? Uma tecnologia nova, eles consigam realizar esse pagamento. Mas olha o que isso significa e tem a ver conosco, como igreja do Senhor. Isso aqui, meus irmãos, aparentemente não é nada ofensivo. Mas a gente sabe que quando o anticristo assumir, ele vai querer colocar uma marca dele, amém? E onde é que é a marca dele? Diz assim a palavra de Deus, lá em Apocalipse, e faz que a todos, não é um ou outro, todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, é todo mundo, lhes seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui foi escrito de forma errada, né? Mas quem tem sabedoria, vamos dizer assim, né? Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem, e o seu número é 666. Isso daqui ainda não é um sinal
ainda não tem nada de sinal na mão, amém? É só uma biometria. Mas vocês concordam que isso daqui é um passo para que seja implantado brevemente, quando ele assumir, que tenha um sinal da besta? É um passo para que depois, quando ele assuma, ele somente diga: olha, não é somente mais a biometria, precisa ter um sinal na mão direita. E aí, meus irmãos, ninguém conseguirá comprar ou vender, fazer absolutamente nada, se não tiver o sinal da besta. Todos, pequenos, grandes, ricos, pobres, livres e sérios, lhes seja imposto um sinal na sua mão direita. Quem não tiver, não come, não bebe, não vai conseguir viver, não vai conseguir trabalhar. Eu queria dar um exemplo meu. Eu entrei numa empresa agora, eu tive que apresentar meus documentos. Um dos documentos foi o cartão de vacinação. E aí até, não sei se é engraçado, né? Mas a gente até chora de uma forma cômica, mas triste, né? Foi o único documento que eu não consegui apresentar. Eu expliquei, eu falei: olha, já procurei de diversas formas, não estou encontrando. E já fui até na casa da minha mãe, para de repente eu ver se eu não esqueci na casa da minha mãe. E ela foi bem clara: olha, sem o seu cartão de vacinação você não entra. Eu falei: poxa, tem certeza? Só o cartão de vacinação? Não, sem o cartão nós não podemos concluir o seu processo seletivo. E aí eu procurei saber como é que fazia para tirar um outro cartão, né? E aí eu fui lá na clínica da família em Irajá, tive que tomar 4 vacinas de uma vez só, de tetânica, febre amarela, difteria, essas coisas todas. Aí peguei o cartãozinho, apresentei a ela. Mas isso, meus irmãos, e aí depois eu fiquei analisando, o Ministério, a gente tem conversado, né, sobre essas coisas, questão da vacina que está vindo aí do coronavírus. Para a gente trabalhar em qualquer lugar, fazer qualquer coisa daqui a pouco, meus irmãos, a gente vai ter que apresentar o cartão da vacina do corona. A gente vai: olha, você só entra se você apresentar o cartão. E daqui a pouco, né, o mundo está caminhando para esse passo a passo. É igual a máscara, né? Olha, você só entra aqui se você usar máscara. Você só entra se você tiver a vacina. E daqui a pouco, você só entra e faz se você tiver a marca, se você tiver o número, se você tiver a inscrição dele. Isso daqui é uma outra notícia que saiu há pouco tempo. Eu comentei semana passada, mas não deu para colocar essa notícia. Mas uma notícia que saiu na CNN, os irmãos podem ver, que a China usa um QR Code digital para combater o coronavírus, né? Eu não coloquei a matéria toda, mas a China, o governo chinês, né, do lado da China lá, existe um aplicativo que é o Alibaba, ou Alibaba. A gente comentou rapidinho, só para a gente passar, é como se fosse o Amazon aqui, né? E aí o Alibaba é um aplicativo muito baixado lá na China. A China tem mais de 1 bilhão de moradores, né, de habitantes, e só desse Alibaba tem em torno de 900 milhões de pessoas que têm esse aplicativo, ou seja, quase a população toda tem esse aplicativo. E eles conseguiram fazer de forma conjunta, né, na verdade, eu acho que é obrigado, né, o governo chinês praticamente obriga da forma como eles são, e eles conseguem saber, através do aplicativo do Alibaba e tudo mais, se a pessoa passou perto de alguém que tenha Covid, né? Então, por exemplo, se eu tiver Covid, eu estou sempre com o meu celular, né, no bolso. E aí, se de repente o Edmilson passou perto de mim, usando o GPS, o aplicativo, eles conseguem, o governo chinês consegue saber se o Edmilson se aproximou de alguém que tenha corona ou não dentro daquele período dos 14 dias, por meio de GPS e tudo mais. Se chegou muito perto de mim, esse QR Code é vermelho. E aí qualquer loja na China, para entrar numa loja, no banco, no órgão público, eles têm que apresentar o celular. E aí eles fazem a leitura, se der vermelho, olha, você não pode entrar. E aí tem o amarelo. O amarelo, passei 10 metros, né, da pessoa contaminada. Falei: olha, você teve mais ou menos um contato, você vai fazer o que aqui? Né? E aí eles te fazem várias perguntas, ou seja, é uma forma de controle, é uma manipulação, né, de uma forma indireta. O governo chinês já faz isso, é uma forma que a gente não percebe, igreja. Mas existe um controle mundial por trás disso. Eles usam os nossos dados sem a gente perceber, amém? A gente ouve falar isso em filme, quem já ouviu falar? Controle, uso de dados, isso existe, amém, igreja? Você está falando do governo chinês, né? O governo chinês na China, mas isso existe, amém, igreja? O anticristo, né, quando ele assumir,
Ele governará o mundo. Será uma nova era, né? Uma nova era, uma nova ordem mundial está sendo preparada. Ou seja, a população mundial será controlada. Aqui a gente falou da moeda que já está sendo criada, o acordo de paz, chamado Acordo de Abraão, entre Israel e os Emirados Árabes, né? Isso também é mais um sinal profético que está acontecendo. E aí, meus irmãos, a gente viu várias coisas que estão acontecendo no nosso dia, né? Que já aconteceram, estão acontecendo, estão evoluindo, mas essas coisas, a gente pode dizer, estão acontecendo no nosso âmbito horizontal, no dia a dia, aqui na Terra. E aí a Bíblia diz, ela nos chama a atenção que a gente não deve olhar somente para as coisas que estão acontecendo aqui, mas a Bíblia usa passagens que na verdade a gente tem que olhar para cima, a gente tem que olhar para os céus. E aí a gente vai entrar nessa outra parte que a gente não tinha entrado, sobre os sinais que têm acontecido no céu e que a Bíblia nos garante que tratam da volta do Senhor. Em Lucas 21 diz assim: ora, quando estas coisas começarem a acontecer, que coisas, meus irmãos? Tudo isso que a gente viu. O PIX, as coisas do anticristo, sabe? A questão do real digital, Bitcoin, os falsos profetas, falsos mestres, né? Aqueles que se dizem ser Cristo, aquilo que a gente viu, que vão tentar nos enganar. Quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Olha, Lucas de alguma forma está dizendo, olha, quando isso começar a acontecer, vocês têm que olhar para cima. Olha para cima. E aí para cima tem o que? É o céu. Né? Em Gênesis 1,14 diz assim, ó, e disse Deus, quando Ele criou, né, todas as coisas, haja luminares. Eu coloquei até aqui, o que é luminar? Luminar é um nome dado ao sol e à lua, né? Então quando o Senhor criou o sol e a lua, né, Ele disse, haja luminares, haja sol e lua, na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e noite, ou seja, o sol faria o dia e a lua estaria na parte da noite, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, e para tempos determinados, e para dias e anos. Olha que interessante, igreja, o sol e a lua, sejam eles para sinais. A gente precisa olhar para cima, a gente precisa olhar para o sol, para a lua, ver o que está acontecendo. Ah, mas aí você pode falar, eles estão no mesmo lugar, estão no mesmo formato, então acontecendo, está tudo normal, mas tem coisas acontecendo, e aí se encaixa com aquilo que o pastor Júlio trouxe no domingo. A igreja está desapercebida, a parábola das 10 virgens, todas tosquenejaram, ou seja, adormeceram. A gente precisa acordar nesta última hora, igreja. A gente precisa se atentar aos mínimos detalhes, amém? Então a gente começa a ver os sinais acontecendo na nossa terra, e agora é a hora de a gente começar a levantar nossas cabeças, como disse aqui, ó. Olhar para cima, levantar as vossas cabeças, comece a olhar para os luminares, para o sol, para a lua e demais. E a gente continua no livro de Salmos 19, diz assim, olha, os céus declaram a glória de Deus, e o firmamento, o que é firmamento? A abóbada celeste na qual estão os astros. Ou seja, é onde ficam as estrelas, amém? É o céu todo. Então, a lua, o sol e as estrelas, o céu todo. Eles declaram, os céus declaram a glória de Deus, e o firmamento, ou seja, as estrelas, anuncia a obra das suas mãos. Eles anunciam a obra de Deus. Amém, igreja? A igreja está entendendo? Os céus, a lua e o sol, eles anunciam a obra das suas mãos. Tem alguma coisa lá no céu que fala da obra de Deus. Um dia faz declaração outro dia, e uma noite mostra sabedoria outra noite. E o que tem acontecido lá? Já aconteceu coisas no passado que mostraram profeticamente que o que aconteceu no sol teve relevância na terra.
E é isso que a gente queria mostrar. Quando acontece algo celeste, ou celestial e espiritual, vamos dizer assim, mas quando acontece algo com um astro, desse que a gente mencionou, ao mesmo tempo, normalmente, igreja, ao mesmo tempo está acontecendo algum sinal profético na terra. Quando acontece algo no céu de uma importante relevância, acontece algo importante na terra. E quais foram alguns desses exemplos? O nosso maior exemplo está lá em Mateus 2, que foi quando o nosso Senhor Jesus nasceu. Olha, e tendo eles ouvido o rei, quem foram que ouviu? Os magos, né? Partiram. E eis que a estrela que tinham visto no Oriente ia adiante deles, até que chegando se deteve sobre o lugar onde estava o menino. Ou seja, no dia do nascimento do Senhor Jesus, houve um sinal de uma estrela o guiou, sinal no céu, profético. Um grande sinal no céu aconteceu, não sei se foi uma estrela cadente, a gente não tem como falar, mas uma estrela guiaram esses magos. Algo aconteceu no mesmo dia que teve uma grande importância na terra, profeticamente. O que mais que aconteceu? E chegada a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. No dia da crucificação do nosso Senhor, né, no nascimento dele teve a estrela. E no dia da crucificação diz que houve trevas. Houve trevas sobre a terra, no momento da sua crucificação. Simbolicamente, meus irmãos, isso aqui a gente pode entender como se fosse um eclipse. Houve trevas, ou seja, tudo se fechou, um eclipse solar total, tudo ficou apagado, escuro. Ou seja, algo que aconteceu no céu de grande importância e também algo de grande relevância na terra acontecendo ao mesmo tempo. Olha que interessante que aconteceu há pouco tempo. No ano de 2017, em janeiro de 2017, e que está associado a Apocalipse 12, né? E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. O que é isso? Né? Isso daqui está dizendo a mulher vestida de sol, né? Houve um grande sinal no céu. Então, aconteceu um sinal no céu. E quem é a mulher? A mulher, meus irmãos, né? Do que aconteceu, né, em 2017, para a gente entender primeiro o que houve no céu, para depois a gente entender o que houve na terra. Quando a Bíblia diz lá em Apocalipse da mulher vestida de sol, está se referindo à constelação de Virgem, que se refere a uma mulher, né, vestida de sol. Quando a constelação de Virgem estava na frente do sol, parecia como se ela estivesse vestida de sol, tendo a lua debaixo dos seus pés. Ela aqui está de cabeça para baixo, se os irmãos estão percebendo. Essa é a constelação de Virgem, olha. Então, com esses tracinhos aqui, né, forma a constelação de Virgem. Esse é o sol, está lá de trás dela, então parece como se ela estivesse vestida, né, dando aquela radiação para as estrelas, e a lua está aqui, debaixo dos seus pés. É como se fosse uma perna dela aqui, a lua debaixo dos seus pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. Na cabeça dela tem a constelação de Leão, que tem 9 estrelas, e nesse dia houve um alinhamento de planetas, Mercúrio, Marte e Vênus. Somando com 9 estrelas da constelação de Leão, formam 12. Coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. E estava grávida, essa mulher estava grávida e com dores de parto, e gritava com ânsias de dar à luz. Sinais, meus irmãos. E o que houve na terra? Na verdade, não foi só nesse dia, mas tem acontecido de uma forma absurda. Sinais atrás de sinais, terremotos, vulcões aí aparecendo que estavam adormecidos há longos e longos anos, né? Veio esse coronavírus somente esse ano, no ano passado, 2019, mas com grandes pestes têm surgido depois de um grande acontecimento no Sol. Depois de um grande acontecimento no céu, acontecem coisas na terra, né? É isso que a palavra está tentando nos mostrar aqui. E isso, lá em Apocalipse, está associado, né, profeticamente,
sobre o tempo profético que a gente está vivendo. São os dias que antecedem a volta do Senhor. Amém, igreja? A Bíblia também fala de algumas coisas sobre lua. A lua, normalmente, meus irmãos, está associada a Israel. A lua, normalmente, está associada a Israel. O sol aos gentios. Amém? Lua a Israel e sol aos gentios. Tem um acontecimento que acontece, que é muito raro, que é a chamada lua de sangue. Com certeza vocês já viram, né? A gente já viu uma lua de uma cor avermelhada, né? E quando teve um acontecimento chamado Tétrade lunar, que foi num ano e depois posteriormente no outro ano, que teve 4 luas vermelhas, ou seja, luas de sangue, teve um acontecimento mais marcante na Terra. Ou seja, acontecimentos no céu marcantes, uma tétrade lunar que é raríssimo de acontecer, teve algum acontecimento importante na Terra. E quando foi que isso aconteceu? Bom, foram poucas as ocasiões, mas que a gente já ouviu falar do acontecimento que foi. Uma dessas tétrades foi em 1947 para 48, o ano que Israel se tornou nação. Ou seja, os acontecimentos na lua, meus irmãos, estão associados a Israel. Quando Israel voltou a ser nação, estava havendo a tétrade lunar. Teve 4 luas vermelhas naquele período. Depois, quando teve a guerra dos 6 dias, em 1967, se não me engano, quando Israel teve e assumiu Jerusalém, que eles não tinham domínio ainda de Jerusalém, quando eles assumiram, teve a tétrade lunar novamente, ou seja, acontecimentos no céu, na lua, chamando a atenção para acontecimentos na terra. Aqui a gente tem acompanhado alguns pastores, né, que fazem a escatologia bem de uma forma profunda. A gente está trazendo só de uma forma superficial, mas nesse ano a gente teve alguns acontecimentos interessantes na lua e que chamaram a atenção e que passaram despercebidos. Ou seja, fala de novo da parábola das virgens, né? A gente às vezes não está percebendo coisas que estão passando e que infelizmente a gente não se percebe, né? São sinais no céu, mas que a gente não tem noção, está acontecendo e a gente não está prestando atenção. Mas nessa noite, igreja, o Espírito Santo, eu acho que essa é a intenção do estudo, amém? O Espírito Santo quer que a gente acorde, amém, igreja? O Espírito Santo quer que a gente acorde para essa última hora, a hora que antecede a volta do Senhor Jesus. Esse ano tiveram alguns eclipses chamados eclipse lunar penumbral. O que é isso? Quando a lua ela se coloca de uma forma lateral à Terra, numa penumbra, né? Aqui, se a lua tivesse aqui, seria um eclipse total lunar, mas ela está num ladinho que pega só um pedaço de uma penumbra, né? Ela fica nesse formato. E nesse ano tiveram 4. Teve em janeiro, em junho, em julho, mês passado, em novembro, e passou e na verdade não aconteceu nada na Terra, né? Não teve um significado, uma importância tão grande assim, vamos dizer, lá em Israel, né? Que a lua, como a gente sabe, normalmente está associado, os acontecimentos na lua está associado a Israel. Mas teve mais eclipses esse ano. Além desses 4 eclipses lunares, teve também um eclipse solar anular em junho, que fica nesse formato. Então esse foi o 5º eclipse solar. E nessa semana, na segunda-feira, teve um eclipse solar total, dia 14 do 12, que foi quando o Sol ficou dessa forma. Isso só pôde ser observado de uma forma melhor para quem estava aqui na América, ou seja, Brasil, Estados Unidos e tudo mais. E a gente sabe, meus irmãos, que quando acontece algo de uma forma de grande expressão no Sol, na Lua, isso aqui é um eclipse de uma expressão muito forte, né? É raro isso acontecer, um eclipse solar total. E quando ocorre algo de uma grande expressão no céu, algo na Terra também ocorre. Alguma coisa de uma relevância importante também acontece. E o que aconteceu na segunda-feira, que de repente a gente não observou, passou batido? Lembrando, o Sol, ele está relacionado normalmente aos gentios, não a Israel, mas Sol aos gentios. E justamente aconteceu na América. E olha que detalhe também, igreja.
Foi o sexto eclipse, antes de eu falar o que aconteceu, foi o sexto eclipse solar, ou melhor, o sexto eclipse no ano. Teve eclipse lunar penumbral, eclipse lunar solar anular e o solar total. 6, de novo. 6 é um número que nos lembra de uma pessoa. Nos lembra de quem? O número do homem, o número da besta. Não está lá em Apocalipse. Quem sabe contar, quem tem sabedoria, conte. O seu número é 666. Algo tipificando que estaria associado, de repente, ao anticristo. E o que aconteceu no dia 14 de dezembro? No lado da América, onde apareceu o eclipse solar, ou seja, para os gentios. Segunda-feira, foi votado no colégio eleitoral. Isso aqui é a página da Globo, né, G1. Está aqui a data, os irmãos não podem ver, mas é dia 14 de dezembro. Colégio eleitoral, lá nos Estados Unidos, confirma a vitória de Joe Biden como presidente eleito dos Estados Unidos. Ou seja, um sinal no céu, do sol, que tipifica um sinal para os gentios. A América é gentia, não é Israel. Um sinal na América, e justamente aconteceu na América, e o número 6. E aí você pode perguntar, Biden então é o anticristo? E não é isso que a gente quer falar, né, igreja? E a gente não pode afirmar isso. Não tem como a gente dizer que é o anticristo. Mas, profeticamente, o que nos chama a atenção, o número 6, é que algo está mostrando, é que está sendo e chegando o tempo do anticristo assumir o governo dele, amém? Não tem como a gente dizer, olha, o Biden é o anticristo, o fulano é, mesmo porque essas eleições ainda tem muita coisa por trás disso. Alguns historiadores, pessoas que têm estudado esse processo eleitoral, ainda acreditam que o Trump vai assumir a eleição, mesmo porque Trump está à frente do acordo de paz entre Israel e os Emirados Árabes. É ele que está facilitando todo o acordo de paz. Não tem nada certo. Mas, de uma forma curiosa, essa igreja concorda, justamente no dia que teve o eclipse solar, na segunda-feira, dia 14, o sexto, que é justamente o número da besta, ou seja, é um sinal, meus irmãos, para a gente estar atento. Amém, igreja? É um sinal profético, um sinal no céu de relevância, algo que aconteceu no céu e que tem de relevância para a gente. Ah, eleição nos Estados Unidos tem relevância para nós? Muita coisa. Os Estados Unidos, a gente sabe que é a maior potência mundial. Quem manda no câmbio, no comércio exterior, é o dólar. A moeda de troca no câmbio, né, no comércio exterior, é o dólar. Se você quiser comprar qualquer coisa lá fora, você compra em dólar. Quer comprar algo da China? Você tem que comprar em dólar. Quer comprar, o Brasil quer comprar alguma coisa lá fora, qualquer coisa, normalmente tudo é cotado em dólar, a não ser na Europa, que é o euro, né, na União Europeia e tudo mais, mas normalmente o dólar está sempre associado a tudo. Os Estados Unidos é uma grande potência, grande nação, e qualquer coisa que também venha acontecer lá tem de grande impacto, não somente para o Brasil, para a igreja, mas para o mundo como inteiro, como completo, né, igreja? Então, isso implica para a gente também, é um sinal profético, é algo que está acontecendo. A gente não quer dizer, reforçando, o Joe Biden é o anticristo, não é isso. Mas a vitória dele, e não quer dizer que realmente ele ainda ganhou, a gente está dizendo que ainda tem outros passos acontecendo por trás disso. Mas vocês podem ver que grandes presidentes mundiais assumiram Biden agora como presidente dos Estados Unidos. O Bolsonaro mesmo na terça-feira falou, olha, parabéns Biden. O presidente da Rússia, parabéns Biden. Eles não tinham dado os parabéns ainda. Ou seja, um sinal, sabe, que realmente está dando andamento de algo que está sendo preparado. Alguém que está por trás disso. Está se aproximando, os ingredientes, como a gente colocou, meus irmãos, estão sendo colocados à mesa. E na hora que tudo estiver à mesa, preparado, ele ainda não assumiu, como foi falado. Ele só não assumiu porque ainda não é o momento. O Senhor quer salvar a mais, amém, igreja? Quer salvar o máximo de pessoas possível. E aí eu coloquei aqui, eu achei importante a gente repetir, e faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, e seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas, para que ninguém, meus irmãos,
absolutamente ninguém, possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem, e o seu número é 666. A palavra de Deus diz em Joel 2,31, que o sol se converterá em trevas, e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. É profético, Deus. Tem que acontecer. E tem acontecido eclipses que nunca ocorriam desde séculos e séculos passados. Mas é profético que aconteça todas essas coisas nos últimos dias. Está previsto no dia 21 de dezembro um alinhamento entre Júpiter e Saturno. No dia 21 de dezembro. Isso não ocorre desde o século XIII. Está lá no site, super interessante. Desde o século XIII, um alinhamento entre esses dois planetas. É algo que tem alguma relevância para a gente? Com certeza. Algo vai acontecer. E aí a gente precisa estudar, a gente precisa ir atrás. O que está acontecendo por trás disso? O que está acontecendo em Israel, no mundo? Qual o sinal que está para acontecer no dia 21 de dezembro? O que a igreja tem a ver com isso? A gente precisa ir atrás desses sinais. Porque diz em Lucas, olha, 21, 28, quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima, levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Em Gênesis 1,14. E disse Deus, haja luminares, ou seja, sol, lua, na expansão dos céus, para haver separação entre dia e noite, e sejam eles para si sinais. Os céus declaram a glória do Senhor e declaram a obra de Deus. Amém, igreja? Que nós, como igreja do Senhor, possamos estar olhando não somente para as coisas que têm acontecido no nosso dia a dia, né? Essa questão do dinheiro real, digital, dinheiro se tornando, não somente aqui no real, mas o mundo inteiro, tudo está caminhando para uma nova era, um novo governo mundial, a população sendo controlada. Como eu falei, né? Eu só estou conseguindo entrar na empresa porque eu tive que apresentar o cartão, apesar que é erro meu, não estou tentando tirar a culpa minha não, é erro meu, eu tinha que estar com o meu cartãozinho bonitinho, guardado, mas para a gente ver que é uma forma, eles começarem a manipular. Hoje é o cartão, amanhã é o cartão da vacina, amanhã é um sinal que a gente vai precisar ter. Né? E a gente precisa estar atento, meus irmãos, aos sinais que têm acontecido ao nosso redor, porque é profético, a igreja estaria dormindo. Precisamos acordar, amém, meus irmãos? Amém. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas.